Senhor. Nós estamos para mais uma vez aqui no programa do Momento Conversa, né? A qual Deus tem nos ajudado aqui, trazendo mensagens, conteúdos, né? A edificação nossa e também a edificação do povo de Deus, né? Esse programa está conosco o irmão Jonatas, o irmão Mateus. Nós temos a honra hoje de ter o irmão Lucas Nascimento, né, conosco. Sua saudação, irmão Jonatas. Deus abençoe, irmãos. Saudação, prazer estar aqui, falando mais uma vez da Palavra de Deus. Irmão Lucas Nascimento, sua saudação. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu me sinto honrado de estar aqui. Agradeço a Deus, o irmão Gabriel, pelo convite, o irmão Jonatas. Esse é um trabalho muito especial que Deus tem conduzido vocês para fazer. E eu creio que vai ser de grande ajuda para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Irmão Mateus. Amém. É um privilégio para mim novamente, né, estar aqui com esses amigos e guerreiros, podendo falar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. No último programa nós tivemos uma conversa, creio que uma conversa muito boa aqui, né, sobre a mensagem que o profeta pregou, que é isso em tua mão, a qual intitulamos como Assumindo o Controle, né? E vamos tomar Êxodo, capítulo 4, versículo 2, apenas uma escritura rápida, talvez leremos durante o programa mais algumas escrituras. Diz assim, Êxodo capítulo 4, versículo 2. E o Senhor disse-lhe, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Aqui relata a história de Moisés, se os irmãos assistirem o programa anterior, quando Deus chamou Moisés, né, ele foi atraindo a atenção por uma sarça ardente, né? E quando ele chegou, Deus começou a conversar com ele, que ele queria libertar o povo, e perguntou para ele, o que é isso na sua mão? Ele respondeu, uma vara velha, joga no chão. Ela virou uma serpente, e depois ele pegou pela cauda e transformou numa vara normalmente. E aí o profeta, nessa mensagem, ele diz uma coisa muito engraçada, irmãos, engraçada assim, uma coisa muito tremenda. Ele diz algo assim que é até estranho, né? Moisés, um homem, recebeu uma comissão de Deus, de uma voz, né, por trás de um fogo, e ele tomar sua esposa, os seus filhos e montar num jumentinho, num cavalo, e partir para libertar o povo de Israel, né? A maior nação da época que estava presa no Egito, né, uma das maiores economias do mundo, o maior exército do mundo da época, e Deus pega um homem, né, e coloca na mão dele uma vara, né, que era morta, porque já é uma vara ali, e fala, com isso aí você vai libertar o povo de Israel, né? Para darmos início, vamos começar, irmão Jonatas, nos comentários. Amém. Essa mensagem aqui, inclusive, antes de nós começarmos a gravação, nós estávamos falando, né, como que é tremenda ela e como que nos ajudou muito, né? Gostaria de ler aqui o parágrafo 183, o Brando fala assim, nosso Pai Celestial, na oração dele, no final, ele fala, não há muito em nossa mão, mas Deus não é o que está em nossa mão, é o que tu podes colocar em nossa mão. Então, no programa passado, nós estávamos falando, né, que nós não precisamos ir para o trabalho, né, nós irmos enfrentar o inimigo da nossa era, o tempo, né, se nós temos um problema de saúde, por exemplo, que o Mombrana fala muito nessa mensagem. Se você, por exemplo, o Mombrana fala do problema de saúde, como que eu vou vencer a enfermidade que está me atacando? O Mombrana fala, o que você tem na sua mão? O que você tem aí na sua mão para vencer? O Mombrana fala que se você tem um pouquinho de fé, é o suficiente para derrotar o inimigo da enfermidade, né? O irmão Branham fala, não é o tanto que você tem na sua mão, mas aquilo que Deus colocou na sua mão é o suficiente para derrotar o inimigo. O irmão Branham fala, né? Nós falamos de Davi, Moisés, que tinha uma vara. E aqui na escritura, né, que nós lemos, Deus pergunta para Moisés, o que é isso na sua mão? E ele fala, uma vara. Se você vê, a vara de Moisés era uma vara morta, uma vara que foi arrancada, né? Perdeu a vida, não tinha, ele andava com aquele negócio morto, né? Mas aquela coisa lá que aos olhos do homem, né, olhando o camarada andando com um pau na mão, era uma coisa feia, né, vamos dizer assim, mas era aquilo que Deus colocou na mão de Moisés para derrotar o exército mais forte daquela época, né? Que abriu o mar vermelho, que transformou água em sangue, que quando ele batia, o gafanhoto desaparecia sobrenaturalmente. E também teve a vara de Arão, que o irmão Branham também fala da vara de Arão, que também era uma vara morta, uma vara seca, né? Que quando foi colocada no Santo dos Santos, ela floresceu sobrenaturalmente. Então, às vezes nós olhamos nossa vida e comparamos com essa vara. Nós olhamos, parece que nós não somos nada, não temos nada, mas
quando nós somos colocados na presença do Santo dos Santos, daquela luz sobrenatural do Santo dos Santos, floresce na nossa vida essa coisa sobrenatural. Né? Então, o importante não é... Porque quando Davi ele foi ter um encontro com Saul, e Saul queria colocar nele armadura, espada, né? O irmão Brana aponta para coisas eclesiásticas, né? E às vezes a pessoa fala assim, não, para me pregar eu tenho que passar por uma escola, né? Eu tenho que aprender muita coisa, eu tenho que passar por um treinamento gigante. Não, o que você tiver na sua mão, você vai... Aí eu só quero ler aqui, eu vou terminar aqui o meu comentário, já vou passar para os irmãos. Só um ponto aqui bem importante, acho que está no parágrafo 93. Está falando de Davi, que era um rapazinho, não tinha muito na mão dele, estava sendo criticado pelos próprios irmãos. O irmão Brana diz assim, ora, não se pode julgar pela aparência, isso mesmo, não se julga pela aparência, julga-se pelo que está no coração, isso mesmo. A julgar pela aparência, ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. Era o lugar mais seco que havia na nação, mas Deus disse, falai a rocha, é ela que tem água. Então Davi, ele era um camponês bem simplesinho, tinha só uma funda na mão, mas era um menino que Deus ia usar. Mas aí vem uma coisa bem importante, né? Às vezes nós falamos assim, não, eu quero ir para o campo, mas tem que ter algo na sua mão. Né? Você tem que usar algo que Deus vai colocar na sua mão. Não é uma coisa que você escolhe, que você quer pegar na sua mão, uma fé que você produz, fala, não, eu vou para o campo com essa fé. Mas será que foi Deus que te deu? A funda que Deus deu para Davi era uma funda que tinha experiência. Ele teve uma experiência lá no campo e provou que aquilo que ele estava na mão foi Deus que deu para ele. Embora era pequeno, é uma coisa simples, aos olhos dos homens não era muito bonito, mas o irmão Brana fala assim, ele falando para Saul, Davi estava falando para Saul, né? No parágrafo 99, o irmão Brana faz aquela dramatização. Ele fala assim, ele disse, olha aqui, vou lhe dizer uma coisa, eu tive uma experiência. A irmã Brana fala, é o que é necessário hoje, alguém que já teve uma experiência. Perfeitamente, meu irmão. Meu irmão falando disso assim, nós comentamos sobre Moisés aqui, né? No parágrafo 31, a irmã Brana diz assim na mensagem. Agora, o nosso contexto esta noite trata de Moisés, um homem que foi usado por Deus no passado para libertar os filhos de Israel que estavam na servidão do Egito. O profeta até comenta assim no parágrafo, alguns parágrafos antes, ele diz assim, que as pessoas hoje vivem em servidão de Satanás, né? Pelo fato de não saberem manusear o que Deus deixou na mão deles. Né? Deus já deu, inclusive Deus fala, ele fala assim, no parágrafo 46 diz assim, não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo o que necessitamos nessa jornada. Recebemos isso aqui mesmo, sempre que um homem nasce do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheques suficiente para sustentá-lo a jornada toda, durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque para qualquer bênção redentora está assinado o nome de Jesus. Apenas preencha e entregue. Veja se ele não honrará. Isso mesmo, apenas envie para lá. Os depósitos já estão lá. Já foi depositado no Calvário. Amém. Então observa. A gente pergunta o que é isso na sua mão. Aí o irmão Jonas falou sobre a fé. A fé não é necessária você ter aquela fé grande que as pessoas olham ao redor de você e veem aquilo. Nós temos que ter uma fé como um grão de mostarda. Né? A questão não é o que você tem, mas é o que através do que você tem Deus possa fazer na sua mão. Mateus, diga algo sobre esse tema. Amém. Esse tipo é um tipo maravilhoso, irmãos. Se nós olharmos para um ângulo assim, um pouco mais pessoal, né? A gente pode encontrar, vamos dizer assim, como um tipo, uma sombra, né? Desse Moisés, dessa vara, como a nossa alma, né? Esse Moisés como a nossa alma, né? Porque, na verdade, quem é a nossa alma? Quem verdadeiramente somos nós, né? Porque as pessoas, às vezes, elas confundem, né, quem são elas. Às vezes a pessoa ela pode achar que ela é essa carne, mas ela não é esses 16 elementos caídos. Você não é o seu espírito que os pensamentos o rondam. Mas quem é você verdadeiramente é a sua alma, né? É o que o profeta nos ensina. A gente olhar o Moisés como nossa alma e essa vara, né, que é algo que Deus colocou na mão de Moisés, né? Porque mesmo que estava na mão de Moisés, mas porque Deus, antes da fundação do mundo, tinha colocado nas mãos dele. Verdade. Né? Assim como a fé, que é um atributo na nossa alma, é Deus que coloca ela nas nossas mãos. Amém. Né? E essa vara, até que ela encontrasse aquela sarça ardente, até que ela encontrasse com aquele pilar de fogo, até que ela encontrasse com Deus vivo, né? Ela não podia manifestar novamente a vida que ela tinha.
né? Antes dela ter sido arrancada de sua árvore, antes dela ser arrancada de sua raiz, antes dela ter sido separada, né? Mas após que ela encontrou com Deus, ela pôde manifestar uma vida, pôde manifestar um poder, né? A mesma coisa é a nossa fé, né? Porque o profeta diz que em nossa alma há dois sentidos, né? O profeta fala que é a fé e a dúvida, né? E que a partir de um momento na sua vida, uma delas começa a se manifestar, né? Começa a receber e manifestar o seu poder, né? Mas para encurtar um pouco, se a gente observar esse Moisés, o que ele tinha, vamos dizer assim, que ele ficou temeroso, né? Que foi até o que ele disse para Deus, foi no versículo 1, falou: Senhor, mas eles não crerão em mim e nem ouvirão a minha voz, né? Como que eles vão saber que eu sou um crente da sua mensagem? Como que eu vou saber que eu sou um crente da sua palavra? Como que eles vão saber que eu sou um libertador para tirar eles dessa escravidão, né? Porque o que é o medo dele? Era da incredulidade do povo, né? Se nós olharmos um outro lado mais pessoal também, olhar para esse Egito, olhar para esse povo, nós vamos encontrar isso também como o nosso espírito, como o nosso corpo, né, que são cheios de incredulidades, né? Diz o profeta que o espírito, a natureza dele é a sua alma, né? Se a dúvida reina na sua alma, logo a dúvida será a natureza do seu espírito. Da mesma forma, se a fé reina na sua alma, a fé será a natureza do seu espírito, né? E a sua alma tomando ali esse cajado da fé, vamos dizer assim, essa vara com fé, com uma fé com poder vivificador, ela consegue ir libertar o seu corpo da escravidão, Amém. do pecado, da escravidão da incredulidade, o seu espírito da escravidão da incredulidade, né? Porque a sua alma é o Moisés, é o Moisés nessa hora, é o Moisés que recebeu uma comissão de liberdade, é o Moisés que recebeu uma comissão de êxodo, é o Moisés que recebeu uma condição de levar esse corpo mortal a uma terra prometida que é um corpo de imortalidade. Amém. De levar esse espírito mortal, esse espírito onde pensamentos pecaminosos rondam e que não é culpa sua, né? Porque nós estamos sujeitos a todo tipo de pensamento, porque são ataques, ali é um campo de batalha. Sim. Mas de levar esse campo de batalha até um trono de vitória. Amém. Né? E o que é isso em tua mão hoje? O que é isso que Deus tem nos dado nessa hora, né? É uma palavra aberta, uma palavra perfeita. Né? E pelo ouvir da palavra vem a fé. E se é uma palavra perfeita, o ouvir dela traz uma fé perfeita. Amém. Né? Glória a Deus. É algo assim maravilhoso que a gente olhando esse pequeno tipo pessoal, né? Que às vezes nós olhamos, mas há um tipo da Bíblia para um povo, para o povo judeu, para o povo gentil, para isso, para aquilo. Mas nós temos que nos enquadrar um tipo pessoal para nós também, porque verdadeiramente é de nós isso que está falando. Né? E o que é isso em nossa mão? O que é isso? É a fé que Deus nos deu, é a fé que Deus deu à nossa alma, é o tipo que Deus dizendo para você. Você tem algo poderoso em sua mão. Assim como Moisés tinha algo poderoso para manifestar a glória de Deus e tirar a incredulidade do povo, né? Deus deu algo poderoso na sua alma para manifestar a glória dele e tirar toda a incredulidade que existe em você. Né? Perfeitamente, meu Mateus. Irmãos, a gente tem notado uma coisa, que essa mensagem foi intitulada como uma pergunta, né? Que Deus fez a Moisés, né? Moisés, o que é isso na sua mão, né? E se nós perguntássemos a nós mesmos o que é isso que Deus tem nos dado em nossas mãos, né? É a maior arma que já se teve na Terra. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que Deus sempre deixa elas de lado, pelo fato de que elas sempre avaliam primeiro os problemas, né? E esquecem de ver Deus na situação. Né? Moisés avaliou: Senhor, mas como é que eu vou lá invadir? É a maior nação, eu sou gago. E começou a colocar um monte de dificuldades ali. Deus foi dando soluções para ele todo momento, dando soluções para ele. Moisés, vai, eu vou colocar Arão, vai Moisés, vai, foi empurrando até que ele foi para ir. Mas assim mesmo, Deus mostrando a prova que ele estava presente com Moisés assim mesmo teve medo ainda. Né? E o que nós vemos nos últimos dias como o profeta diz, o que Satanás pode colocar na pessoa é o medo. Né? O medo de encarar a situação, o medo de falar contra a situação, o medo de assumir o controle da situação. Né? Satanás consegue colocar a pessoa tão cabisbaixo para o mundo, consegue colocar tantas influências na pessoa, consegue colocar um obstáculo tão grande, e quando é para provar a fé, a pessoa se esquece de Deus e só olha para os obstáculos. Verdade. Né? E uma coisa muito interessante é que todas as coisas que estão nos últimos dias já foram pré-ordenadas. Verdade. Né? Porque quando você vê a Bíblia diz assim, eu já vos dei a vitória, vocês são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Verdade. Né? Você pode possuir todas as portas dos seus inimigos. Já tem promessa, mas a pessoa não consegue olhar para as promessas, elas sempre olham para a dificuldade. Né? E quando vê o problema, elas não conseguem assumir o controle, começam a culpar Deus, começam a blasfemar contra Deus, começam a falar as coisas contra Deus, né? E esquece que Deus já colocou a vitória na mão deles. Verdade. Amém. Né? Irmão Lucas? Ô, meu Gabriel, poxa, eu tô sendo ricamente abençoado ao ouvir vocês, né?
essa passagem bíblica e essa mensagem que vocês escolheram é uma passagem realmente muito especial, muito tremenda. Enquanto eu ouvi o irmão Jonatas, você, o irmão Mateus, aí nós temos algumas reflexões, né? Eu estava pensando, e eu acho interessante como que nós sempre olhamos para a Bíblia na ótica da nossa vida, na nossa percepção de mundo. Então, a gente sempre olha para a Bíblia e consegue enxergar aquilo que está dentro de nós, a nossa história, a gente olha pela nossa perspectiva, né? Por isso o Mombrano diz, você quer ver Deus na outra pessoa, você tem que ter Deus em você. Quanto mais Deus você tiver em você, mais Deus você vai ver fora de você. O Mombrano tinha tanto de Deus que ele vê Deus na natureza, ele via Deus nas coisas mais simples possível. Na rotina diária dele, ele via Deus, sabe? E quando ele estava meio insensível, igual a Gambá, né, que foi na casa dele, aí ele estava meio insensível, assim. Ele olhou, ainda chutou ela, assim, né, para ver se ela estava viva ou não. Ele disse, nossa, vai morrer. E não estava sensível que Deus estava enviando ali uma Gambá para ele orar. Né? Ou seja, Deus olhou aquele sentimento de mãe daquela Gambá, né, ali com os filhotinhos, ia morrer os filhotinhos, tudo, e Deus... Porque o Mombrano fala, a casa dele era a 5ª casa, né? Olha que coisa, às vezes a gente vê assim, não, eu moro numa casa por acaso, a gente não observa o número da casa que a gente mora, o nome da rua que a gente mora, a data que a gente nasceu, porque nossos pais nos colocaram o nome. Sendo que a Bíblia fala, né, em São João capítulo 1, daqueles os quais não nasceram pela vontade da carne e do sangue. Então, se nós não nascemos nem pela vontade dos nossos pais, e os nossos nomes, será que foi nossos pais que quiseram nos dar? E o H no nome do irmão Branda, sabe? Então, assim, o irmão Branda tinha tanto de Deus que ele estava vendo Deus em tudo. E eu pergunto, se Deus repetisse com a gente, porque é o mesmo Deus, será que a gente teria essa sensibilidade? O irmão Branda não teve. Aí depois ele voltou, e até que o Espírito Santo tocou, ele falou, ela está aqui pedindo oração para você desde que ela chegou e você não está dando atenção. E Deus tinha dito para ele que ia curar. Ele até pensou que era um gatinho, né? Que a filha dele tinha citado. Vocês já viram? Deus tinha dado a visão que ele ia curar algum animal, né? E foi a Gambá. Mas, assim, voltando ao tema, eu peço perdão para vocês. É tão maravilhoso que a gente vai navegando, né? Tem que definir o curso, senão a gente, né, vai só passeando pela Escritura. Tem até uma passagem do Mombrano, eu já devagando de novo, mas tem a passagem do Mombrano que ele fala que a palavra é como uma autopista, né? Então você vai andando nela e chega um momento que você já conhece essa rota principal. Você só vai descobrindo alguns outros lugares, você já conhece essa rota principal. Mas eu estava meditando duas coisas, irmão Gabriel, se o senhor me permite, e eu vou tentar resumir ao máximo aqui para dar liberdade para a gente poder conversar, né? Essa interação que é tão maravilhosa, né? Tão especial. Eu estava pensando assim, que Moisés, ele teve uma atitude que é a nossa atitude muitas vezes. Porque quando Deus se encontra com ele, e mesmo ele estando na presença de Deus e consciente que ele estava na presença de Deus, porque primeiro a presença de Deus não foi reconhecida, mas depois Deus se identificou, falou, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né, o Deus de seus pais. Então agora ele sabia que ele estava na presença de Deus, né? Só que ele mesmo estando na presença de Deus ali, ele começa a olhar para o que ele não tinha. Ele começa a olhar para o que faltava, e a gente tem essa tendência, né? Às vezes na presença de Deus, e Deus quer nos chamar para fazer uma obra, Deus deseja que algo seja feito, mas a nossa tendência é olhar para o quê? Para o que nós não temos, né? Então ele começa a dizer assim, não, eu não tenho capacidade de falar, não, eu não tenho isso, não, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o que Deus responde para ele? Deus falou, não, tá, você está olhando para o que você não tem, mas o que você tem? O que você tem na sua mão? Né? E a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência de olhar para o que está faltando, para o que a gente não tem, né? Mas a resposta de Deus foi, não, eu não vou trabalhar com o que você não tem, eu vou trabalhar com o que você tem. E você tem só isso porque eu quero fazer o milagre ser maior. Porque já imaginou se Moisés fosse bom de dicção, se ele tivesse uma espada na mão, a glória de Deus não ia ser tão grande. Né? Então acho que assim, é uma lição para a gente muito grande, porque não só aqui, em todas as escrituras, quando Elias foi visitar a viúva, né? Ela, eu não tenho nada, ele falou, ou seja, eu só tenho um pouquinho para mim comer e morrer. Né? E Deus usou o quê? O que ela tinha, o que você tem? E quem que deixou aquilo na casa dela? Foi Deus. Quem que deu essa vara para Moisés? Foi Deus. E eu imagino assim, Moisés no Egito, com certeza às vezes a gente vê filmes, né? Alguma coisa assim, que os reis usavam cedros, né? E até tem um livro de Esther na Bíblia que fala do rei estendendo cedro, né? Então, os reis usavam cedros. Só que essa vara de Moisés aqui seca era muito mais poderosa do que o cedro do faraó. Sabe? E quem sabe um dia Moisés, como um general, né, carregou uma espada na mão ou um cedro, alguma coisa. Só que aquilo, por mais bonito que fosse, talvez, né, decorado, não tinha o poder. Porque o segredo dessa vara não era a vara em si, mas o segredo dessa vara é que Deus ia usar essa vara. Essa vara ia ser só um instrumento, um canal, tanto de redenção quanto juízo. Né? Porque o mesmo mar que abriu para o povo passar foi o mar que matou os inimigos. Né? Então, assim, eu acho muito tremendo, porque quem colocou essa vara na mão de Moisés foi Deus. Foi Deus. Deus fez Moisés achar essa vara já era predestinada para uma obra. Né?
E quando Deus encontra com Moisés, Moisés já tinha tudo que ele precisava para a obra que Deus estava chamando, porque Deus não chama alguém despreparado. É verdade. Só que Moisés não sabia que ele estava preparado. Para Moisés ele precisava de dicção, ele precisava de influência. Ele falou, o povo não gosta de mim, eu saí de lá fugido, eles me entregaram porque eu matei o homem lá, que foi o próprio os judeus que entregaram ele, né? Mas tudo que ele precisava era uma coisa assim, sem sentido, uma vara. Né? Não era de batalha. Não... Que poder que uma vara tem para libertar alguém? Mas Deus queria ser glorificado. Perfeitamente, né? Mas eu vou deixar você falar. Eu tenho um outro ponto, mas eu vou deixar você passar. O irmão Lucas estava falando um ponto bem importante aí. Moisés, ele era um guerreiro, né? Ele com a espada, general, ele conquistava muitas pequenos países, né? Pequenas aldeias ali, ele conquistava com a espada na mão. Quando ele pegou a vara, aí ele conquistou o reino que ele estava, que era o mais poderoso. Ele com a espada conquistava coisa pequenininha, né? Ele embora, mas com a vara... E que tipo de arma que essa vara era? Né? A gente estava falando, até comentando aqui agora, uma arma biológica, uma arma química, uma arma que controlava a natureza. Nem hoje a ciência tem nada para controlar a natureza, não tem. Né? Tem algumas teorias sobre projeto HARP, mas não tem uma comprovação. Agora Moisés tinha essa arma, ele tinha esse poder, o poder criativo. Que arma era essa? Sabe, de você dizer, haja moscas e moscas aparecer. Que tipo de arma era essa? Sabe, de você tocar na água, ela virar em sangue. Sabe, de você abrir um mar. Então assim, olha como que a arma que Deus coloca nas nossas mãos, ela não tem aparência, mas ela tem essência. Ela tem poder, sabe? E aí a gente olha para a mensagem do Mombrana, mas o que é a mensagem desse homem iletrado? Gente, se a gente pegar a mensagem do Mombrana perto dos estudiosos de outras igrejas e denominações aí, o Mombrana é uma pessoa que não sabe falar inglês. É uma vara assim que você olha e fala, meu Deus, mas isso aqui tem poder. Meu Deus, esse homem aqui não, né, mal falava inglês. A própria esposa dele falou quando ele está estudando há 70 semanas, né? Biri, nós somos um povo simples, como é que você quer entender isso aí? Ele falava, medo, eu estou confiando no Senhor. Sabe? Então eu olhava e falava, não, mas é só uma vara. Mas o negócio não é a vara, é na mão de quem a vara está. Sabe? É na mão de quem a vara está. Então, assim, mas perdão, daí eu tenho um outro ponto aqui, mas vou deixar você, a gente tem que conversar. Vai conversando aqui. Essa é a essência. Esse é o programa, né? Inclusive o Lucas falando isso aí, Lucas, o profeta fala uma coisa muito tremenda, irmãos, que ele diz assim, que Moisés falhou em reconhecer que Deus estava com ele, né? Pelo fato de ter apenas uma vara. E o povo de Israel falhou em reconhecer que Moisés era para ser o libertador. Porque no momento que ele matou aquele egípcio, ele estava dando uma prova que haveria um libertador, pelo que eles oraram há tanto tempo. Mas quando ele matou, o povo não teve discernimento para entender que o libertador estava na frente deles. Né, e o entregaram. Aí o profeta diz assim, ó, agora, mas quando Deus tem algo, é diferente. Né? Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele, então ele ficou adulto. Quando ele ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam. Teriam mente espiritual para entender. Agora aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo, mas está tão frio para falarmos sobre isso. O povo falhou muito em entender. E quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam, o seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, não entenderam. Verificamos então que ele fugiu para Midian e lá se casou com a Etiópia. Moisés no começo era muito genioso, sabemos disso. Deus teve que tirar tudo isso dele. Então ele se casou com uma moça, se tornou empregado de seu sogro, pastoreando ovelhas. Então observem, Deus deu a arma para Moisés para libertar. E Deus deu Moisés para o povo para ser libertador. Daí o povo olhou para o homem e falou, não, mas como é que esse homem vai libertar? Porque chegou um homem e falou, vou libertar vocês todos. Com o quê? Né? Cadê seu exército? Cadê seus equipamentos? Né? Sim. Nós estamos qual é a sua amarrados. estratégia? Cadê seu plano? Né? Exatamente, queria um plano, queria uma ideia, quem sabe ali, né? Estratégia, nós vamos sair por aqui, vamos pegar tal lugar, Mas Deus colocou na mão do homem uma vara e falou, vamos libertar. Né? Vamos sair, vamos embora, povo. E o povo ali falhou em reconhecer que o libertador estava ali. Porque olhar as circunstâncias eram muito maiores do que o poder de Deus no momento. Sim. Né? Irmão Jonatas? Amém. O Mombrana conta uma história aqui na mensagem, que é esse na sua mão. Conta a história de um rapaz que ele foi para uma faculdade de teologia, né, para aprender a falar, e ele foi. E a mãe dele teve um problema no pulmão, né? Problema bem grave, e aí mandaram o telegrama, quando ela foi no hospital, mandaram um telegrama para ele falando, não tem mais jeito para sua mãe. Mas tinha uma senhorinha que era vizinha e falou, meu pastor, ele ora, né? Ele crê em cura divina, você não quer receber uma oração pelo meu pastor? Ele falou, não, chama ele. E o pastor orou por ela e ela recebeu a cura instantaneamente, né, irmão Brana fala.
E aí esse rapaz lá que estava nas escolas, ele voltou, né? Recebeu toda aquela teologia, o que ele recebeu, o que ele tinha na mão dele era uma teologia. O que a mãe dele tinha recebido era Marcos 16. Ele chegou, né, com a teologia na mão. E aí ele chegou e perguntou: mãe, a senhora não me contou o que o médico fez com a senhora, que a senhora foi curada, porque eu recebi um telegrama que a senhora não ia sobreviver, né, mas a senhora está bem. O que o médico falou? Ela falou: eu não contei para você? Ele falou: não contou. Ela falou: sabe aquela igrejinha que tem bem ali, aquela igrejinha simples? Então o pastor veio e orou por mim, eu fui curada. Ele falou: mas aquele povo ali que é todo simples, né, o povo simples, povo analfabeto, né, como é que curou? Né? Ele falou: não, é que ele veio e leu um trecho da Bíblia de Marcos 16. Ele falou: não, mas eu aprendi lá, ele falou para a mãe dele, eu aprendi lá na teologia que Marcos 16 é uma escritura que não é inspirada. Ela começou a glorificar, falou: glória a Deus. Falou: mas o que está acontecendo com a senhora? Ele falou: não, mas ela fala bem assim, eu vou ler como a Brana fala, né? Ela disse assim: só estava pensando, se o Senhor pôde me curar com palavra não inspirada, o que ele realmente poderia fazer com aquela que foi realmente inspirada, né? Amém. Então isso daqui é tremendo, porque o que ela tinha na mão dela era só Marcos 16, ela não tinha toda a Bíblia, né, que ela não conhecia, ela só tinha um pedacinho, um trecho da Bíblia que foi o suficiente para ela crer, né, crer e ser curada, né, enfermidade longe. Então você não precisa assim, ser um teólogo igual ele, veio lotado de toda a Bíblia, né, lotado assim, mas ela só tinha Marcos 16 e ela foi curada. Aí um outro ponto aqui que eu achei bem interessante que né, inclusive uma reflexão pra gente, né? Muitas vezes a gente pega a mensagem e o começo da mensagem a gente não lê, né? A gente quer pular direto para a escritura e pula o começo. Ou então quando o Bruno fala: terminamos e vamos orar pelos enfermos, a gente já pronto, terminei de ler a mensagem, fecha e vai, né? Mas olha que interessante, no final que o irmão Bruno estava orando pelos enfermos, né? Primeiro ele ora para uma irmã e ele estava na segunda puxada, né? Manifestando a segunda puxada, ele tinha discernimento da pessoa. Então, quando ele foi orar para uma irmã, ele discerniu que a irmã era cristã, porque ela creu imediatamente naquilo que ele estava falando. E ele fala assim: eu vi que é cristã, falou para a irmã, porque você recebeu bem. Então, você vê que ele estava discernindo o espírito das pessoas. Mas quando ele foi orar por uma criança, ele olhou para o pai da criança e viu que ele não estava crendo. Então, o que ele tinha na mão dele era dúvida. Então Deus vai começar a operar através do irmão Brana aqui para trazer a fé na mão do rapaz. Então você cumpre o que o irmão Brana falou, não é o que você tem na sua mão, é o que Deus colocou. E o que o rapaz tinha era dúvida. O irmão Brana fala assim: o Senhor é o pai da criança? Aí ele fala assim: ó, tenha fé em Deus. Não duvide, mas creia se tu podes crer. O que o irmão Brana não falou isso por acaso. Tinha alguma coisa ali que estava acontecendo que ele estava discernindo. Aí ele fala assim: ó, lembre-se, não sou eu, ouçam, não é. Agora, sua atitude em relação a isso, chame isso como quiserem. Isso determinará o que vocês receberão disso. Depende de como você age quanto a isto. Aí, ó, estava tendo uma fila de oração. Você vai notar que no final da Bíblia que estava tendo a fila de oração, vinha o outro, ele orando. Era para ele orar por essa pessoa. Mas o Espírito Santo começou a tocar no irmão Brano para ele orar por pessoas na plataforma. E aí eu comecei a notar, né? Ele ora por 5 pessoas na plataforma. Falou: irmã, você sentado aí, você tem tal problema. Você está curado no nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa atrás de você. E o rapaz que estava na fila de oração estava com dúvida, o pai da criança. Quando ele começou a ver todos esses milagres aqui, eu creio que Deus começou a colocar na mão dele a fé e tirar a dúvida. E aí quando ele ora pela pessoa, né, 247, ele fala assim: e meu irmão, pai desse bebê, o Senhor precisa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é? O Senhor é pecador. O Senhor o aceita agora como seu Salvador? O Senhor poderia levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito? Agora coloque a mão sobre o bebê. Então ele estava incrédulo, ele não cria no Senhor Jesus Cristo. Quando ele viu todos aqueles milagres, a fé veio e agora ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, agora ele podia curar a criança. A sensibilidade do profeta, né? De perceber que ele não tinha fé e dar mais alguns exemplos ali para ele poder crer, exatamente, né? Cinco testemunhos. Inclusive, irmão, se a gente às vezes pensa assim, que tudo que está na Bíblia, nada é escrito à toa, né? Nada foi, eu vou decidir escrever isso porque eu achei bonito. No profeta fala assim que homens foram inspirados anos após anos, nenhum conheceu o outro, mas todos tinham o mesmo sentido no final. Sim, né? Verdade. E aí como é que Deus vai colocar histórias na Bíblia, vai colocar fatos que aconteceram na Bíblia, sendo que a gente não vai ter utilidade daquilo nos nossos dias? Sim. Né? Aí você pega Moisés com a vara e liberta o povo. Você pega Davi com a funda, derruba um gigante, que Saul, que era quase a mesma altura dele, que tinha as mesmas estatísticas dele, ficou com medo e acovardado lá no canto. E Davi pegou uma funda e falou: não, vou lá combater esse circunciso. Sim. Né?
E aí Deus fala assim que Davi teve experiências antes, teve várias experiências, nós citamos no programa passado aqui, né? Primeiro lutou contra um urso, né? Depois contra um leão. Depois ele pegou aquelas experiências que Deus deu para ele para combater algo maior. Sim. E aí nós até dizemos aqui que Deus pega essas experiências que às vezes vem na nossa vida, certas coisas que vêm, Deus vai colocando experiência, porque há problemas maiores que vai ser necessário aquelas experiências, né? E aí Deus enche a Bíblia de vários fatos para nós tomarmos aqueles fatos, colocar na nossa mão a fé e combatermos a Satanás. Sim. Né? E aí uma história muito interessante que o profeta até conta aqui é sobre Sangar. Né? Ele dramatiza todas as histórias, o profeta Mobrano dramatiza várias histórias. Né? Essa história encontra em Juízes capítulo 3, versículo 31. E a Bíblia só narra um fato, né? Ele diz assim, ó, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou Israel. Aí o profeta pega esse versículo e dramatiza, ele lendo essa mensagem, o que é isso na tua mão. Ele diz assim que, imagine Sangar, ele era um homem que era um fazendeiro. Né? Ele estava lá cuidando do seu rebanho, da sua fazenda, e todo ano os filisteus vinham e roubavam a comida dele, roubavam as coisas dele, ele ficava pobre, né? As crianças passando fome, a família passando fome, até que um dia ele não aceitou mais aquela situação. Né? E ele viu aqueles 600 homens, todos armados até os dentes, vindo para roubar ele. E quem sabe olhou para o lado e viu a filha dele, e a filha dele falou, pai, estou com fome, pai. E ele falou, mas o que eu vou fazer agora, o profeta fala? Ele catou essa aguilhada era uma ferramenta que usava para cutucar boi, para o boi andar no pasto. Ele catou aquela aguilhada e só pegou a aguilhada e foi para cima dos filisteus, matou 600 filisteus. Né? Com uma aguilhada. Guerreiro, né? Ele era um fazendeiro. Era um fazendeiro, não tinha habilidade nenhuma. Essa é a questão, muito ponto importante, irmão, que nós não temos que ter habilidades para lutarmos contra Satanás. Sim. Né? Não, eu tenho que encher de contas eclesiásticas, eu tenho que me formar em DDPs, eu tenho que ter conhecimento geral da Bíblia. Irmãos, tem que ter a fé, isso é o necessário. Verdade. O que falta é a fé nas pessoas. Pegou Sansão, com o que ele matou 1000 homens? Uma queixada de jumento, uma queixadinha pequena, né? Não, Mateus? Amém. Sim. Amém. E é uma coisa interessante, né, irmãos? Irmão, falando a respeito, né, das experiências que Davi teve, né? Que aquilo, quando ele viu aquele homem gigante, ele não teve medo. Ele não temeu, porque ele teve uma experiência com Deus antes, né? Aquela experiência arrancou o medo dele, né? Tirou o medo dele. E ele conseguiu olhar para a palavra, porque ele viu que, ele falou o quê? Sim, circunciso, né? Que não tem circuncisão, que não tem o sinal de Deus. Não tem um pacto. Que não tem um pacto. Tá fora do pacto. E que Deus não está com ele. Quem é ele para afrontar o exército de Deus? Sim, quem tem um pacto com Deus, né? Justamente. Isso fez com que ele tomasse a palavra, né? De que ele e aquele povo era um povo que tinha um pacto com Deus, né? E pôde derrotar aquele gigante. E algo interessante, né? Pegando um outro lado aqui, quando essa mensagem foi pregada, se não me engano foi em 55, né? O profeta nem imaginava uma experiência que ele teria muitos anos depois, né? Que é aquela experiência da espada na mão, né? Aquela experiência que ele teve, que era a espada do rei na mão dele, né? Que era aquilo na mão dele, né? E é algo que nós temos que olhar para essa experiência também, né? Porque não foi só com ele, não é um momento de só um homem, mas é um povo, né? Não é só um homem ungido, mas é um povo ungido. Sim. Né? E que era aquela espada que Deus entregou na mão do profeta naquele momento? Né? O que era aquela espada? Era a palavra de Deus. Sim. É a palavra do rei, a palavra aberta, a palavra manifestada. Né? E é o que nós temos em nossa mão agora. Perfeitamente. E é o que nós temos que tomar nessa hora. Tomar e lutar e fazer como o profeta fez. Né? Lucas, considerações finais, Lucas? Amém, amém. Bom, é tão maravilhoso, né? Se a gente pudesse, a gente seguir aqui direto, né? Que a gente vai vindo mais inspiração conforme nós vamos ouvindo uns aos outros, né? Mas eu vou me ater só então a uma questão, eu tinha até comentários, você falou sobre Sangar, que é tremendo, né? E até se falando sobre Davi, eu estava pensando, quem tinha mais coisas na mão, Saul ou Davi? Saul tinha muito mais, porque tinha armadura, tinha espada, mas não o quanto você tem, é o quão inspirado é o que você tem. Como que é a experiência com Deus para usar o que você tem. Então, essa mulher, ela tinha uma escritura só, o filho dela tinha teologia todinha, mas uma escritura com fé fez mais por ela do que tudo que o filho dela tinha estudado. Né? Isso é muito especial, né? Muito tremendo. Então, assim, mas o que eu quero falar, irmão Gabriel, já pra gente caminhar para o encerramento, é que assim, eu estava pensando nessa história também de Moisés, como assim, essa vara era uma vara predestinada por Deus. Um dia ela teve numa árvore, mas ela foi cortada, ela perdeu a vida, ela se tornou morta, né? E Moisés é um tipo de Cristo, porque assim como Moisés foi um profeta do primeiro êxodo, Cristo foi do segundo êxodo, ele disse, o Senhor levantará um profeta como eu, né? E essa vara, Deus conduziu para que Moisés achasse essa vara. Não foi por acaso, essa vara era predestinada também. E essa vara, eu me pergunto se não pode representar a humanidade.
que um dia teve a vida, conectado com a fonte da vida, mas quando caiu, ela foi cortada da árvore da vida. E nós se tornamos separados, nós tornamos mortos. Mas um dia Jesus Cristo veio e nos encontrou. E quando nós estamos na mão de Jesus Cristo, aquilo que era sem vida se torna algo poderoso. Amém. Um instrumento de juízo e um instrumento de redenção. Né? Então, assim, aqui está a nossa história também nessa vara, né? E graças a Deus, porque agora nós somos uma vara nas mãos de Jesus. Amém. Né? Jonathan, as considerações finais? Amém. Tema maravilhoso e, como eu disse, fui muito ajudado por essa mensagem, né? O que nós tivermos na nossa mão, nós vamos usar para vencer o inimigo. Deus abençoe. Amém. Amém. Foi um prazer, né, novamente, esse assunto foi maravilhoso. Um assunto muito rico, né? Que, vamos dizer assim, me encheu de ânimo, né? Nós reconhecemos que não precisamos de muita coisa em nossa mão, né? Mas somente aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Verdade. Amém. Deus possa abençoar você no seu lar, na sua casa, né? Que essa mensagem de alguma forma possa te ajudar mais e mais a cada dia. Amém? Shalom. Shalom.